Nosso trabalho fala sobre José Lins do Rego, mas antes de falar desse grande escritor da literatura brasileira, vamos falar um pouco sobre a segunda geração modernista. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Chamada de Geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A publicação Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, do escritor José Américo de Almeida. Contexto histórico. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado. Após a crise de 1929 em Nova York, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo. Características: influência do realismo e do romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Prosa de 30. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Agora vamos falar mais sobre José Lins do Rego. Bibliografia. José Lins do Rego Cavalcante nasceu no Empenho Corredor, Pilar, na Paraíba, a 3 de junho de 1901. Seus pais eram João do Rego Cavalcante e Amélia Lins Cavalcante. Iniciou seus estudos no Colégio Itabaiana, na Paraíba. Logo após, passou para o Instituto NS do Carmo e, posteriormente, para o Colégio Diocesano Pio X, em João Pessoa. Quando mais velho, estudou no Colégio Carneiro Leão e Oswaldo Cruz, no Recife, onde revelou seu gosto por literatura. Trazia consigo, desde a infância, conhecimentos relacionados à terra, que passavam de geração para geração por pessoas, como seus pais, que viviam no Nordeste açucareiro. Em 1920, iniciou seus estudos na Faculdade de Direito no Recife. Colaborou com o Jornal de Recife, fundando o Seminário Dom Casmurro, em 1922. No ano de 1923, José formou-se em Direito na Faculdade do Recife, onde conheceu diversas personalidades ampliando seu contato literário. E 2 anos depois da conclusão do curso, foi morar em Minas Gerais, onde trabalhou como promotor público. No estado de Minas Gerais, casou com Dona Filomena, mais conhecida como Naná Maza Lins do Rego, no ano de 1924. 2 anos depois, fora transferido para Alagoas, para exercer funções de fiscal de 1930 a 1935. Ainda em Alagoas, colaborou com o Jornal de Alagoas, participou do grupo de Raquel de Queiroz, José de Lima, Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda e Aloísio Branco, dentre outros. Ficou conhecido, eternizado como um dos grandes autores brasileiros a registrar um panorama histórico de sua época em suas obras e, em 1947, recebeu o Prêmio Prado, através do romance Eurídice. José Lins do Rego foi recebido pelo acadêmico Austrílio
de Astaire em 1956, como o sucesso de Ataulfo de Paiva na cadeira 25, tornando-se o quarto a ocupar o lugar. O romancista e jornalista faleceu no dia 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. Em 1932, publicou seu primeiro romance, Menino de Engenho, que conquistou o prêmio da Fundação Graça Aranha. No ano seguinte, publicou Doidinho, segundo livro do ciclo Cana de Açúcar. Após isso, manteve intensa e constante atividade na área da literatura, publicando um livro por ano. No ano de 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, exercendo o cargo de fiscal do Imposto do Consumo, como de costume. Fora colaborador de diversos jornais e periódicos, em 1937 publicou Pureza, seu primeiro romance, e fugiu da temática do ciclo Cana de Açúcar. Seu romance Água Mãe recebeu o prêmio do Felipe de Oliveira em 1941. Escreveu mais duas obras nessa linha. Em 1943, publicou Fogo Morto, que retorna à temática da realidade nordestina. Agora vamos falar um pouco sobre Menino de Engenho. Análise da obra, narrada em primeira pessoa por Carlos Melo, que aponta suas tensões sociais envolvidas em um ambiente de tristeza e decadência. É o primeiro livro do ciclo Cana de Açúcar, publicado em 1932. Menino de Engenho é a estreia em romance de José Lins do Rego e já traz os valores que os consagraram na literatura brasileira. Durante a década de 30, no século XX, virou moda uma produção que se preocupava em apresentar a realidade nordestina e os seus problemas numa linguagem nova introduzida pelos participantes da Semana de Arte Moderna de 22. José Lins do Rego seria o melhor representante dessa vertente se certas qualidades suas não atenuassem fortemente o tom crítico esperado na época. A intenção do autor ao elaborar a obra Menino de Engenho era escrever a biografia de seu avô, o coronel José Paulino, que considerava uma figura das mais representativas da realidade patriarcal nordestina. Seria também a autobiografia das cenas de sua infância, que ainda estavam marcadas em sua mente. Mas o que se constata é que o biógrafo foi superado pela imaginação criadora do romancista. A realidade bruta é recriada através da criatividade do gênero nordestino. É a história típica, natural e sem retoques de uma criança, Carlos, órfão de pai e mãe, que aos 8 anos de idade vem viver com o avô, o maior proprietário de terras da região, Coronel José Paulino. Carlos é criado sem a repressão familiar e mesmo sem os cuidados e atenções que lhe seriam necessários diante das experiências da vida, vê o mundo, aprende o bem e o mal e chega a uma provável precocidade acerca dos hábitos que lhe eram proibidos, mas inevitáveis de serem adquiridos. Pela ausência de orientação, toma-se viciado, corrompido aos 12 anos de idade, além dos problemas íntimos do menino, desorientado para a vida e para o sexo. Temos a análise do mundo em que vivia, visto por Carlos, que é o narrador personagem. Carlos vê o avô como um verdadeiro deus, uma figura de grandiosidade inatingível. O engenho é um mundo, um império, de onde o coronel José Paulino dirige e guia os destinos de todos. E, em consequência, Carlos considera-se e é considerado pelos servos, escravos e agregados. O coronelzinho cujas vontades têm que ser rigorosamente realizadas. Descreve com emoção a vida dos escravos, a senzala, o sofrimento e os castigos do tronco. Uma cena a ser destacada é a enchente do rio, vista como admiração e susto, constituindo uma descrição grandiosidade bíblica. Também vem à tona as superstições e as crendices comuns entre as camadas populares, como a do lobisomem. O romance tem um cenário, a região limítrofe entre Pernambuco e Paraíba, o que pode ser deduzido pelas descrições da paisagem e da vida dos engenhos de açúcar. Os bandidos e cangaceiros comuns são mostrados como única forma de reação social de um povo oprimido.